Fala pessoal, tudo certo? Prazer em reencontrar você aqui no canal. É uma satisfação ter você aqui me acompanhando, discutindo aqui esses assuntos que nós estamos trazendo aí nos últimos vídeos. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao anterior, no qual nós começamos a implementar um formulário que vai ser utilizado para cadastrar os autores aí da nossa aplicação, certo? Mas antes disso, já deixa o seu like nesse vídeo para que ele consiga chegar a uma quantidade maior de pessoas. Se você ainda não é inscrito, se você de repente chegou aqui de paraquedas no canal, eu sou o professor Fábio, que a gente fala sobre diversos assuntos. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque a cada nova postagem o YouTube vai te lembrar disso daí, tá? Então, para a gente continuar, nós vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro passo, nós vamos pegar esse arquivo aqui, index.ejs, tá? E vamos fazer o seguinte, ó. Aliás, não é o EJS, é o index.js, que é esse daqui, certo? Veja que ele tem aqui uma série de rotas que nós criamos aí nos vídeos passados que nós não estamos mais utilizando. Então, se a gente não está utilizando, vamos começar a apagar essas rotas aqui do nosso arquivo. Então, vamos apagar essa daqui, que não precisa mais, nem essa do IMC, nem essa daqui que eu estava utilizando um array para simular, nem essa, nem essa, nem essa e nem essa daqui, certo? Essas daqui são as que estão de fato fazendo acesso ao banco de dados. Não é isso mesmo? Então vamos fazer o seguinte, percebam, né, que eu estava colocando aqui, nós tínhamos aí várias rotas, não é, nesse arquivo index, e ao longo do desenvolvimento de uma aplicação, a tendência é que essas rotas cada vez mais surjam, né, vão surgindo por aí e deixando esse arquivo index.js muito grande. Isso vai dificultar a manutenção do sistema. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode começar a distribuir essas rotas por arquivos, ou seja, começar a organizar as rotas por funcionalidade. Então, eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa, o WhatsApp acabou de disparar aqui, eu vou desabilitar aqui meu WhatsApp. Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Para deixar essa nossa rota index organizada, nós vamos deixar nela apenas as rotas que de fato têm a ver com ela, certo? Vejam que essa rota aqui, o autores listar, está totalmente relacionado, e autores add, está totalmente relacionado com quem, pessoal? Com autores. Não é isso mesmo? Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos criar um arquivo chamado autores.js, que nesse arquivo só vai possuir as rotas relacionadas a funcionalidades que estejam vinculadas com os autores, certo? Então, eu vou fazer assim, eu vou salvar esse arquivo index.js, vou fazer uma cópia dele, copiar, e aqui nessa pasta rotas eu vou colar, certo? E aqui, ó, eu vou renomear esse arquivo para autores, certo? Ora, se essa rota aqui ela está lá no arquivo index, então não faz sentido eu tê-la duplicada aqui, né? Então eu vou apagar ela daqui e vou voltar lá no arquivo index e vou apagar essas duas rotas que estão vinculadas a quem? Aos autores. Então eu estou enxugando o meu arquivo index.js para ter apenas as rotas vinculadas ao index, certo? E aqui em autores, o que é que eu vou fazer? Eu vou precisar fazer algumas modificações. A primeira delas vai ser a seguinte, aqui, como essa rota aqui vai ser autores, eu não vou precisar informar isso daqui, ó. Eu vou dizer que essa rota agora vai se chamar listar, que está vinculada ao arquivo de autores, que vai ser a minha rota, certo? Primeira coisa é essa daqui, primeira mudança é essa. A segunda mudança vai ser o seguinte, nós vamos aqui para esse arquivo app.js, certo? E veja o seguinte, que aqui eu tenho as rotas que foram criadas quando eu gerei esse projeto, certo? Então ele criou a rota index, está aqui, né? E a rota users, está aqui. E aqui embaixo ele setou, ó, ele disse, aqui, ó, ele disse que a barra vai corresponder a index router, que está vinculada a quem? A esse arquivo aqui, certo? E a rota users, ela está vinculada a esse camarada aqui, que está vinculado a quem? A rota ao arquivo users.ejs, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Veja que aqui
ele está utilizando a declaração de variáveis do JavaScript, né? Então, vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos só aqui criar uma nova variável, certo? Apontando para quem? Para esse arquivo aqui, autores, tá? Então, aqui vai ser autores. E essa rota vai se chamar autores, aliás, essa variável vai chamar autores router, certo? Tá aqui. E aqui embaixo eu vou setar isso daqui para dizer o seguinte, olha, quando o usuário chamar a rota autores, você vai vincular quem? A esse carinha aqui, ó, autores router, certo? Então, tá aqui feita a vinculação. Então, salvei. Que mais? Aqui em autores, eu já tenho a rota listar, então vou digitar autores / listar, ele vai vir para essa rota aqui. E quando eu digitar autores / add, ele vai vir para essa rota aqui. A princípio, eu vou deixar do jeito que está aqui, para vocês verem que essa rota add ela vai dar erro, certo? Então, vamos lá para o browser. Obviamente que eu já estou aqui com o serviço do MySQL rodando e do Node também. Então, listar autores, veja que ele trouxe para cá. Beleza, né? Como a gente estava esperando. Mas quando eu chamar aqui incluir, o que é que vai acontecer? Ele veio. Por quê? Errou! Pessoal, o que aconteceu aqui, na verdade, é que nós fizemos a modificação e eu esqueci de parar o serviço e atualizar, certo? Então, eu parei o serviço agora, eu vou atualizar, certo? E vou voltar lá para o browser para fazer essas chamadas. Então, está aqui, certo? As modificações que nós fizemos lá no Visual Studio Code agora já estão valendo, que eu reinicializei o serviço. Então, agora, veja lá embaixo, ele está chamando autores listar, certo? Vou clicar aqui, ele abriu, tá? Quando eu clicar em incluir agora, é para ele dar um erro, certo? Porque a gente não modificou a rota lá no arquivo autores.js. Olha só, certo? Então, ele não encontrou essa rota aqui, certo? Então, como é que a gente vai ter que modificar essa rota? A gente vai ter que colocar ela apenas chamando o quê? /add e não autores add. Agora, se eu quiser chegar de fato naquela rota do jeito que está lá no Visual Studio Code, o que é que eu tenho que colocar? Aqui, ele está chamando o arquivo autores, né? Que a gente fez o relacionamento lá, dizendo que quando eu digitasse autores, ele chamasse aquele arquivo autores EJS. Mas se eu quiser que a rota fique do jeito que está lá, que é /autores /add, eu teria que digitar isso daqui, ó. Mas essa não é a nossa ideia, né? A gente não quer que repita isso daqui, certo? Então vamos voltar lá para o arquivo e colocar a rota para ser apenas add. Então aqui, ó, eu vou tirar o autores e vou deixar apenas add, certo? Então foi feita a modificação, eu vou ter que parar, né, o serviço mais uma vez, vou ter que inicializá-lo e fazer o teste lá no browser. Então agora, ó, eu vou voltar aqui, tá? Deixa eu voltar aqui novamente. Tá, voltou, eu vou atualizar. Atualizei aqui no browser e agora eu vou clicar no botão incluir para ele chamar aquela rota autores /add. E agora, de fato, ele funcionou. Beleza, pessoal? Então, o que é que a gente fez nesse arquivo? A gente separou as rotas do arquivo index de modo que no arquivo autores.js ficassem apenas as rotas relacionadas ao autor, aos autores, né? E na rota index ficasse apenas as rotas relacionadas a index, que é simplesmente aquela chamada que nós fazemos lá para aquela primeira tela, certo? No próximo vídeo a gente vai implementar essa página aqui de modo que quando eu abrir essa página, aqui apareça o que? As nacionalidades do autor que vão vir da tabela TB nacionalidade. Muito obrigado por sua companhia, obrigado por permanecer aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal e eu espero reencontrar você no próximo vídeo.